Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Nosso tema de hoje é políticas de morte direcionadas a pessoas trans e travestis. Como identificar e como combater essa realidade. Eu sou Jacinta Chaves, sou psicóloga, especialista em psicologia social e clínica, mestranda em psicologia pela PUC de Goiás. E o nosso diálogo hoje é com Jordana Lara Pereira Rego. Jordana é daqui de Goiânia, Goiás, ela é professora, historiadora e mestra em antropologia social pela Universidade Federal de Goiás, a UFG. Ela é pesquisadora, cofundadora do coletivo Transação, na UFG, e é pesquisadora também em vários outros projetos da UFG. Eu gostaria de saudar a Jordana, muito grata por sua presença aqui, para contribuir com a transmissão dessa temática, para que a gente possa continuar na luta pela busca, pela garantia dos direitos humanos de todas as pessoas. Para mim é uma experiência muito interessante esse diálogo, porque quase nunca acontece entre essas instituições, né? Então, só de estarmos hoje propondo essa conversa, eu acho que já estamos combatendo diversas políticas de morte e promovendo vida. Então, é um prazer estar aqui com você. E nessa correria, né, de pensar o Brasil, de pensar essas relações, e aí estou vinculada como convidada na UFPI, no programa de pós-graduação de políticas públicas, e ao AMA Psique em São Paulo, também vinculado à pesquisa deles, onde agora, neste momento, estão pensando os corpos dissidentes, os impactos psicossociais da pandemia nessas populações vulnerabilizadas, com foco em transexuais e travestis. Então, é desse lugar que eu venho conversar com você hoje, e é de um lugar que não se descola dos movimentos sociais. Eu estou alocada nos movimentos sociais há mais de 15 anos, tanto nos movimentos negros quanto nos movimentos LGBTI. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar nas manhãs de setembro. Nas manhãs de setembro, nas manhãs. Hoje nós vamos falar sobre as vulnerabilidades psicossociais induzidas pelo Estado e legitimadas pela sociedade, as populações negras, homossexuais, transexuais, travestis e pobres. Como efeitos dessas vulnerabilidades induzidas, essas populações sofrem cotidianamente com a realidade da discriminação, exclusão e genocídio. Vamos falar sobre afronecrotransfobia. São políticas de morte direcionadas a essas populações. E Jordana Lara, as temáticas com as quais você atua são imprescindíveis de serem trabalhadas na nossa sociedade e realidade brasileira. Como você traz em seus textos, é preciso nomear as problemáticas que atingem direta e massivamente as populações negras, transexuais e pobres, desde o início da colonização brasileira. Então, as temáticas que você pesquisa e que você explicita nos seus textos conversam entre si de forma interseccionada, né, de forma relacionada e são contextualizadas de forma sociohistórica. Nosso objetivo aqui é contribuir como um veículo para ampliar a visibilização das problemáticas dessas populações psicossocialmente vulnerabilizadas. Pensando nisso, nessa breve introdução, Jordana, nos situe sobre o que são essas políticas de morte contra as populações negras, trans, como surgiu esse conceito da afronecrotransfobia. Certo, assim, eu vou primeiro localizar
onde as minhas interlocutoras de pesquisa, porque é disso que se trata, de construir um conhecimento coletivo, porque como uma teórica feminista negra, eu não me descolo do nosso principal princípio, que é produzir conhecimento a partir dos nossos corpos, dos nossos lugares, das nossas experiências. Então, quando eu vou dialogar diretamente com a população trans e travesti, o que eu destaco imediatamente como meu lugar de afeto, como você muito trouxe, de ser afetada pela realidade dessas pessoas, é quando eu vou me deparar com as estatísticas e dentro do... o Brasil ocupa hoje o primeiro lugar no mundo de assassinato de pessoas trans e travestis. E quando a gente vai esmiuçar essa estatística, a gente vai entender que 84% dessa população trans e travestis violentada simbólica e fisicamente, ela é negra. Então, eu, enquanto pesquisadora e enquanto mulher negra, eu entendo o genocídio trans travesti no Brasil como uma extensão do genocídio negro. Então, é deste lugar que eu falo, e aí eu vou resgatar algo que é muito importante, está apagado nas narrativas de combate, de resistência. O 20 de novembro, para além de um lugar de pensarmos a consciência negra, também é o Dia da Memória Trans. E isso não é aleatório, não é à toa que esse dia é colocado. Esse lugar de pensar a memória trans também é colocado no dia 20. É porque essas populações estão historicamente ligadas pelo lugar racial. Então, quando eu me deparo com essa constatação que esse genocídio é uma extensão do genocídio trans, eu vou articular dois conceitos que eu já trabalhava antes para pensar o genocídio negro, que é o conceito de necropolítica do Attila Mbembe e a questão de pensar o racismo no Brasil por via da neurose social de Lélia Gonzalez. Porque assim como esse racismo neurótico que Lélia vai nos descrever na década de 70, essa transfobia racista vai ter praticamente o mesmo formato agora, de se quer, mas se nega por uma interdição do discurso que é discriminatório, que é vulnerabilizante e que é, em sua máxima instância, necropolítico desde o início da invasão do Brasil, que é onde a gente vai vivenciar um engessamento dos papéis de gênero, da identidade de gênero e uma hierarquização dos corpos diante da questão racial e de gênero, entendendo que, no Brasil, raça é uma categoria retroalimentadora da categoria gênero. Então, em 1851, lá atrás, Sojourner Truth já vai se levantar na primeira Convenção de Mulheres das Américas e vai perguntar, e eu não sou uma mulher? E aí, 1851, nós estamos em 2021, e as mulheres trans estão se levantando e fazendo a mesma pergunta. E eu não sou uma mulher? Então, eu vou pensar a categoria, primeiro, para compreender esse fosso do que é entendido as mulheridades, e depois para entender por que certas mulheridades estão fadadas à morte e a não terem suas mortes plausíveis de luto, para assim dizer. Porque, como assim plausível de luto? Nós somos, há mais de 5 anos, o país que mais mata, e nós não temos nenhuma ação contundente para que essa realidade mude, não ligada ao Estado diretamente. Temos algumas políticas, mas é como eu afirmo em pesquisa, são políticas que já nascem fadadas a darem errado, a não suprirem a necessidade de reparação histórica que esse grupo carrega duplamente. Primeiro, pela questão racial, e segunda, pela questão da identidade de gênero. Então, a afronecrotransfobia vai ser um exercício de deslocamento discursivo que eu vou propor para nomear uma violência que é difusa. Por que difusa? Porque ela vai ser uma articulação entre o racismo e a transfobia, e dessa articulação, uma terceira violência é produzida. E como, infelizmente, os estudos étnico-raciais e de gênero no Brasil ainda são adolescentes, podemos assim dizer,
e estão ainda tateando muitos lugares, muitos debates e muita proposta de como e para onde ir, porque é tudo muito novo no que nós estamos agenciando, faltava um nome, falta a gente nomear, falta a gente entender, porque a gente partindo do lugar de identificação, a gente só consegue combater algo que a gente entende do que se trata. Então, é aí que eu vou pegar essa violência, que é uma política de extermínio real e simbólico de pessoas negras de identidade trans e travestis, são políticas que afetam o viver e retiram a vida, que vão retirar dessas pessoas o convívio familiar, o acesso à educação, a espaços públicos de lazer, cultura e esporte, restringe as redes de afeto e apoio, tira do mercado de trabalho, relegando essa população à prostituição e a subempregos. Então, a afronecrotransfobia, ela tira a dignidade e ela nega a cidadania, ao esvaziar também a eficiência e eficácia das poucas e precárias políticas públicas direcionadas a essa população. Então, é nesse contexto que eu observo a partir de Goiás, mas eu visualizo a partir da pesquisa e da minha vivência nos movimentos sociais, que é uma questão nacional, então ela transborda a nossa geografia, ela é uma categoria nativa para identificar um racismo transfóbico como possível consequência desses atravessamentos e dessas produções. Então, o meu intuito, ao final das contas, é nomear essa violência para que a gente possa nos ferramentar no combate a ela. Por quê? Porque duplamente atravessado, esse grupo está cada vez mais vulnerabilizado, a pandemia vem e atualiza essa vulnerabilização e relega ainda mais ao lugar de morte a essa população. E é de nossa responsabilidade, nós que temos acesso a um lugar de educação, que temos acesso a um lugar de trabalho, que temos direito de voz em certos espaços, uma obrigação social com essa população. Então, ao cunhar essa categoria, para além de estar buscando identificar essa violência, eu estou reforçando o meu comprometimento com o combate também ao epistemicídio, que é o conhecimento produzido por pessoas negras e travestis no Brasil. Então, é daí que eu parto, essa minha ideia, de pensar vida, mesmo lidando e ferramentando política de morte e violências discriminatórias, a minha intenção é que a gente compreenda a sistematização que elas acontecem, compreendamos que são violências sistêmicas e estruturais, então não é uma questão do indivíduo, e sim de toda uma sociedade para combater, que eu venho e proponho a gente pensar desse lugar, a gente dar as mãos e realmente, a lá Conceição Evaristo, combinarmos de não morrer. Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Em tudo que você traz, e me chamou muita atenção também essa questão de estar lutando contra políticas de morte para buscar a vida. É isso que nós estamos atrás, né? De vivermos dignamente, de vivermos com os nossos direitos de escolha, né? Diante da realidade da invasão, da colonização brasileira, como se manifestou a acronecrotransfobia e quais as características atuais dessas políticas de morte? Acho que para a gente compreender o agora, como historiadora, eu não vou negar que precisamos do passado, né? Então, eu quero frisar que quando a gente está hoje nomeando a afronecrotransfobia, nós estamos nomeando uma política que foi imposta na invasão colonizadora. E precisamos frisar que se trata de uma invasão, um sequestro dos corpos negros, um sequestro dos corpos originários e, para além, uma imposição
de uma inteligibilidade corpórea muito adversa da que se tinha nessas outras culturas. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando se estabelece o lugar de colonização no Brasil, se estabelece uma política de normatização dos corpos. Então, todo corpo é político e toda política é sobre corpos. Então, quando a gente atualiza para 2021 essas políticas, nós estamos pensando, infelizmente, de uma política de mais de 500 anos, onde a gente vem resistindo bravamente, porque estou sentada aqui para ter essa conversa com você e estou falando a partir de uma interlocução que também é muito grande, Brasil afora. Porém, nós estamos sempre lidando com a sobrevivência e, como eu falei na primeira pergunta, nós queremos viver. E para viver, nós precisamos transbordar a este lugar e compreender que esse conhecimento hegemônico, essa forma hegemônica de entender os corpos em sociedade, ela não sustenta a diversidade humana. Dividir a humanidade entre homens e mulheres dentro de um formato eurocêntrico, branco, heterossexual, cisgênero e burguês, não vai dar conta da diversidade que nós vivenciamos na América Latina. Então, só esse enquadramento, por si só, já é extremamente violento. O problema é que esse enquadramento, ele autoriza a sociedade a cobrar do outro o lugar de dissidência dele. Então, quando eu tenho uma política de morte e eu tenho uma sociedade autorizada a fazer manutenção dessa política de morte, nós temos aí, tem quem diga que não exista o crime perfeito, mas está aí o crime perfeito. O crime perfeito é o discurso hegemônico dizer que esses corpos não podem existir, que eles são aberrações, que eles são doentios, porque, inclusive, essa narrativa diante dos corpos trans, primeiro como aberração e depois a patologização dessas existências, como se fosse realmente um lugar do adoecimento não estar dentro de um enquadramento que, vamos combinar, a gente sabe de onde saiu, mas a gente não sabe por que faz a manutenção, porque aí é onde eu entro pensando que o combate estaria na articulação das políticas públicas com a educação. Porque é na educação, desde o seu princípio, que a gente constrói dentro do sujeito a sua identificação com o outro e o seu processo de formação cidadã. Então, se a gente pode entender a educação como ferramenta libertadora, é neste momento. Porque a gente sabe que não se trata de uma ferramenta libertadora. A educação é uma instituição que formata a sociedade para existir dentro do que já está estabelecido nela discursivamente. Mas nós, como educadoras, nós entendemos a potência dessa ferramenta e nós podemos fazer diferente. A partir de que lugar? A partir do que eu entendo como teoria feminista negra e a teoria decolonial, que são lugares que a gente descola dessa ciência hegemônica, desse entender corpo hegemônico, desse entender política hegemônico, e vamos pensar nas particularidades. Ali a Lélia Gonzalez fazendo uma mexicanização, entendendo que estamos na América, que estamos atravessados por outras duas culturas muito fortes, que são a dos nossos povos originários e dos nossos povos negros, e que isso impacta e forma uma sociedade que não dá para a gente importar nenhum tipo de política, nenhum tipo de comportamento, nenhum tipo de olhar sobre os corpos. Somos corpos diferentes, somos sociedades diferentes e vivenciamos historicamente um outro lugar de força. Eu tava com medo desgraçado de conversar com você. Sério? Ah, tava. Por quê? Eu não sei. Eu fico numa insegurança fodida quando eu penso nas diferenças, quando eu penso nos lapsos, nos espaços que separam a experiência. O que une as nossas experiências são muitas coisas. Somos duas brasileiras, somos trans, somos artistas, só que a gente tem uma quantidade
especificidades que deixam a gente também em mundos separados. Assim. Eu tenho muitas vezes dificuldade de separar, de transpor esses abismos. Mas eu acho que tem uma coisa de ser tão bonito quando a gente se permite essa invasão, né? Quando a gente vai se conhecendo assim. E quando a gente se permite a invadir esse mundo, deixar ser invadido, é tão gostoso. Então, Jordana, você já aponta a questão da educação como um dos instrumentos para combater, para enfrentar essas políticas de morte, de enfrentar esse status que a gente vive, né, de violência, de todas as formas contra as pessoas, sobretudo contra esses grupos mais vulnerabilizados que estamos falando aqui nessa nossa conversa. Se tem mais algo que pode ser feito para romper esse ciclo incessante, né, dessas políticas de morte. Jacinta, mesmo entendendo o Estado como o berço da necropolítica, a gente precisa também entender o Estado como um lugar que já estamos acessando. As políticas de cotas no Brasil, nos últimos anos, ela vai fomentar uma movimentação que antes não foi experimentada, que é o acesso de corpos negros e trans a lugares de decisão política e lugares de produção de conhecimento, que são as universidades. Mesmo que ainda seja uma questão um número muito pequeno perto do que é realmente necessário diante da realidade trazida, por exemplo, pelo IBGE, que somos a maioria da população brasileira, então nada mais justo do que sermos a maioria dentro desses espaços, e ainda nos falta muito. Eu penso que, adentrando estes espaços, nós já podemos repensar como esse espaço impacta nas nossas vidas. Então, pensar a forma com que as políticas públicas que estão dadas precisam ser repensadas com essas ferramentas adquiridas a partir da entrada dessas pessoas nesse debate, ou seja, ser pensadas a partir de um lugar interseccional, que significa a gente ter atenção aos vários marcadores que geram diferença e a forma com que a articulação de alguns, como o racismo e a transfobia, vão produzir uma vulnerabilização ainda maior, como no caso das mulheres indígenas que estão aldeadas. Então, é o atravessamento de gênero, étnico e o geográfico, assim como também podemos olhar nas questões das mulheres quando vamos pensar a questão do empobrecimento e geracional. A interseccionalidade é isso, a gente conseguir entender como os marcadores podem se articular e produzir vulnerabilizações ainda mais violentas, ainda mais de morte. Então, se a gente parar para repensar essas políticas e construir novas políticas que tenha esse olhar interseccional, entendendo que as mulheridades são diversas e múltiplas e precisam e necessitam de olhares muito particulares entre si, a gente, junto com a educação, a gente consegue minimamente pensar em uma reparação que seja histórica. Como eu te digo isso num exemplo imediato de chão de funcionamento? É quando a gente entra, por exemplo, no Hospital das Clínicas, aqui em Goiânia, que possui um dos mais antigos projetos transexualizadores do Brasil, tem mais de 21 anos de funcionamento, e a gente consegue, desde a portaria até a cirurgia, que nesse itinerário todas as pessoas respeitem o nome social. É que a gente tenha um processo de educação onde as pessoas compreendam a importância de se respeitar as denominações que o outro escolhe para si, de respeitar as leis que já estão estabelecidas em relação a essas pessoas no Brasil, porque é algo que a gente precisa ainda difundir, parece algo que está comum, que está popularizado, mas não está. Existe uma lei antirracismo no Brasil e existe uma lei anti-LGBTfobia no Brasil. Então, nós precisamos educar essas pessoas formalmente dentro das escolas, para que, quando elas estejam em relação social com essas pessoas, elas
já entendam a existência dessas pessoas, já compreendam o processo histórico de luta dessas pessoas, já respeitem a existência desse corpo dissidente, e que, ao adentrarem a prestação de serviços, tanto público como não público, como é o caso da política de nome, que agora é feita nos cartórios, então é uma economia mista, e você então, precisa que essas pessoas também estejam preparadas para receber essas pessoas trans e travestis. Então, a educação seria formal, para que a sociedade como um todo estivesse preparada para a existência dessas pessoas, que existem desde sempre, tá? Elas não brotaram aí do nada por conta do modismo de teoria e afins. Se você olhar na história indígena, elas estão lá. Se você olhar nas histórias negras, elas também estão lá. E tanto no Brasil como fora no Brasil. Posso te trazer um exemplo do Canadá, onde você vai ter uma tribo indígena chamada Two Spirits, onde eles entendiam um grupo de pessoas que teriam 2 espíritos nos seus corpos, o feminino e o masculino. Por isso, elas eram inclusive reconhecidas com um poder e uma reverência maior dentro desse contexto tribal que ainda está dado. E eu posso te demarcar isso em todas as outras culturas, as ashiras, na questão hindu, e nós temos isso demarcado nas culturas. Então, esses corpos não surgiram hoje, então nós precisamos de um processo de educação para que esses corpos sejam entendidos dentro da história da humanidade, e nós precisamos de uma educação dentro dos próprios serviços públicos, a própria mão gestora e de obra das políticas públicas precisa ser preparada para receber essas pessoas, porque a política pode estar pronta, mas para que essa pessoa acesse, aí são outros 500 e outros 500 muito violentos. E eu estou usando essa expressão outros 500, que é uma demarcação de um lugar colonial no Brasil, que é quando a Inglaterra vai falar, olha, vocês precisam interromper a escravidão no Brasil, e aí o Brasil fala, a gente interrompe, mas continua com o processo de escravização, aí fala, quando descobrirem, são outros 500, então, essa expressão colonial, ela vale de novo aqui, são outros 500 quando a gente vai acessar a política pública, porque ela nasce num discurso que é para funcionar, mas na hora dela ser implementada e dela realmente atender essa população, ela não atende. Até hoje tivemos uma vitória dentro da Universidade Federal essa semana, que eu quero destacar, que é uma releitura da resolução de nome social da universidade, que foi feita em 2014, que eu participei, que o meu companheiro Renato Cordeiro foi a primeira pessoa a acessar essa política na Universidade Federal. Infelizmente, hoje, ele está morto, isso há 4 anos, então é uma política que, inclusive, me é cara pela memória, e nós tivemos essa releitura e a complementação para que essa política funcione cada vez mais e cada vez melhor. Assim como teremos um novo debate para pensar alocado às políticas de ações afirmativas, a extensão de cotas para corpos trans e travestis na pós-graduação. Então, é esse o lugar da gente pensar a educação na potencialização das políticas públicas, é pensar a potência que a educação tem de conseguir fazer com que o fosso dos lugares de decisão política e dos lugares de produção de conhecimento sejam diminuídos e que esses corpos estejam presentes nas políticas que estão sendo construídas para essa população e que sejam parte ativa, tanto da construção como da implementação. Eu fico muito impressionada com a sua idade, por exemplo. Com a sua idade e com o modo como você e pessoas da sua geração estão lidando com essa questão de gênero e sexo. Como se a minha tivesse lidado de um jeito muito espetacular. Não, sei lá, eu comecei a entender negócio de gênero e a me entusiasmar com essa ideia já quase sexagenária, não tem... Passei a minha vida toda enrustindo e tudo. Eu não sei, é verdade que as pessoas hoje não se enrustem mais tanto assim. É uma sensação que a gente tem. Mas eu também, a minha transição é super recente. Eu não tinha muita informação, eu não tinha vivências. Eu acho que eu não via por onde eu me encontrar de outro jeito, sabe?
E morando em Araraquara ainda não tinha referência nenhuma. Então minha transição começa quando eu venho para Santo André em 2014, então é super recente. Você veio num movimento da sua alma, você decidiu isso, que você queria fazer teatro. Foi. Eu tinha 18, e aí tinha alguns amigos que tinham passado já pela Escola Livre, que voltaram para Araraquara e falaram, vai para essa Escola Livre. E aí falei, mãe, tem essa escola em Santo André, vou para lá. E foi assim, várias coisas, foram 2 anos e meio onde eu aprendi muita coisa, onde eu me descobri, onde eu dei espaço para ser quem eu era. Jordana, eu ficaria te ouvindo aqui horas, sem contar no relógio. Eu gostei bastante, estou muito feliz pela sua disponibilidade em conversar com a gente, em trazer mais informações, né, a partir das pesquisas, a partir de estudos, a partir da sua atuação profissional enquanto professora, enquanto militante, enquanto ativista, né, dos movimentos sociais. Eu sei que esse assunto ele é complexo, ele é profundo, ele é bastante interseccionado, né, por várias temáticas, ele não é de hoje, porque a gente precisa realmente falar mais sobre isso, visibilizar mais essa nossa luta, onde a gente enxerga que está precisando mudar na nossa sociedade. Mais uma vez, muito grata por sua solicitude, por seu comprometimento, por seu profissionalismo, por sua disponibilidade em conceder essa entrevista. Jacinta, eu que agradeço. Eu acho que quando a gente propõe esse diálogo mais alargado e entre diversas frentes, a gente está fazendo isso, a gente está combatendo essas políticas de morte da melhor forma possível, que é pela via do afeto. Mas um afeto bem a bell hooks, um afeto que é político, sabe? A gente precisa entender que as lutas de combate à discriminação no Brasil estão todas ligadas, porque todas elas advêm da mesma raiz sistêmica de vulnerabilização étnico-racial e de gênero das populações. Então, quando a gente quer se dizer antirracista, não é possível ser antirracista sem ser anti-LGBTfobia, sem ser anti-misoginia, sem ser anti-violência contra os povos originários. Se a gente encara somente uma frente de luta, a gente não está lutando, Jacinta, a gente está sendo ferramenta de manutenção do sistema que nos mata, porque quando eu acho que o racismo não é um problema meu porque eu sou branca, eu estou esquecendo que o racismo alimenta o que também se entende por gênero. Então, a violência de gênero vai ser alimentada. E se eu penso somente na violência de gênero, sem colocar as questões étnico-raciais, eu estou alimentando a morte de tantas outras mulheridades. Então, Cilélia Gonzalez, na década de 70, já nos chamou a atenção para que o feminismo seja mais racializado e que o movimento negro seja mais feminilizado. Eu chamo a atenção para hoje, para que todas essas lutas sejam mais focadas no combate às colonialidades, porque se a gente entende que a discriminação é um sistema e é sistêmica, nós precisamos realmente dar as mãos, que não seja um discurso vazio. E eu quero encerrar a nossa conversa, se você me permite, com o último parágrafo da minha dissertação, porque eu acho que é emblemático a gente pensar com gente, com um corpo, com vida, para que a gente encerre essa conversa com o que a gente propôs no começo, que é, mesmo a partir do lugar de pensar políticas de morte, nós estamos buscando a vida. Então, combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E essa combinação de não morrer precisa, em todos os sentidos da palavra, ser dinâmica, politizada e, indo mais além, afetiva. Pois, por exemplo, quando Marcha chegou pela primeira vez em Goiânia no ano de 2007, ela esteve em situação de rua, dormiu nos matos, às margens da Marginal Botafogo, nas imediações da estação rodoviária. Carregava no peito o sonho de entrar para a universidade e de ali ser chamada pelo nome que escolheu para si aos 14 anos de idade. Marcha lutou muitas vezes sozinha, outras vezes coletivamente, e hoje está cursando uma graduação na Universidade Federal com seu nome na chamada. Seu sonho agora é entrar na cerimônia de sua formatura descalça,
para mostrar a todas as pessoas de onde ela vem e o caminho que trilhou para ser a primeira travesti a se formar no curso que escolheu dentro da maior universidade pública do estado de Goiás. E eu estarei na primeira fila, aplaudindo de pé, sabendo que a luta continuará e que, dia após dia, mais marchas, mais madames e mais zumbis serão chamadas e chamados pelos seus nomes para receberem seu diploma. Nós combinamos e não vamos morrer. Axé Muntu e muito obrigada, Jacinta. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.